Livro O que é a Evolução? De Ernest Mayr. Introdução. A evolução é a ideia mais profunda e abrangente dos últimos 2 séculos. Foi descrita em detalhes pela primeira vez em 1859, no livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, um homem que gozou de uma vida longa e incrivelmente produtiva. Embora a carreira profissional de Darwin tenha começado com uma longa viagem a bordo do HMS Beagle para recolher espécimes biológicos, iniciada quando tinha 22 anos, desde criança ele já manifestava interesse pela natureza. Muitas descobertas a respeito da evolução foram feitas desde o tempo de Darwin. Seria maravilhoso se o próprio Darwin, um autor claro e vigoroso, além de ter sido o maior biólogo de sua geração, pudesse escrever para nós um livro sobre a teoria da evolução nos dias de hoje. É claro que isso é impossível, pois ele faleceu em 1882. Este livro é o que mais se aproxima disso. Foi escrito por um homem que é um dos maiores biólogos de nosso tempo, que também gozou de uma vida longa e incrivelmente produtiva, e é um autor claro e vigoroso. Para colocar Ernest Mayr em perspectiva, relatarei uma experiência pessoal. Em 1990, realizei o segundo levantamento das aves das Montanhas Cíclopes, uma cordilheira íngreme, alta e isolada, que se ergue no litoral norte da ilha tropical de Nova Guiné. O levantamento revelou-se difícil e perigoso, devido aos riscos permanentes de escorregar nas trilhas íngremes e estreitas, de me perder na selva, de me expor ao frio e à umidade e de entrar em conflito com os nativos, dos quais eu dependia, mas que tinha suas próprias prioridades. Felizmente, na época, a Nova Guiné já tinha sido pacificada havia muitos anos. As tribos locais não estavam mais em guerra umas com as outras. Os visitantes europeus eram uma visão familiar e não corriam o risco de ser assassinados. Nenhuma dessas vantagens existia em 1928, quando o primeiro levantamento das Montanhas Cíclopes foi realizado. Não era fácil imaginar como alguém poderia ter sobrevivido às dificuldades daquele primeiro levantamento de 1928, considerando os sérios obstáculos que enfrentei em meu levantamento. O levantamento de 1928 foi feito por Ernest Mayr, então com 23 anos, que acabara de realizar a notável façanha de finalizar uma tese de doutorado em zoologia enquanto, ao mesmo tempo, terminava os estudos na escola de medicina. Como Darwin, Ernest fora um amante da natureza quando criança e tinha, desse modo, chamado a atenção de Erwin Strassmann, famoso ornitólogo do Museu Zoológico de Berlim. Em 1928, Strassmann, junto com ornitólogos do Museu Americano de História Natural, em Nova York, e do Museu Lord Rothschild, perto de Londres, concebeu um plano ousado para esclarecer os mistérios ornitológicos da Nova Guiné. Rastrear as estranhas aves do paraíso, das quais se conheciam apenas alguns espécimes recolhidos pelos nativos e cujo local de origem ainda não havia sido determinado pelos colecionadores europeus. Ernest, que nunca havia saído da Europa, foi a pessoa selecionada para este desafiador programa de pesquisa. A missão de Ernest era realizar exaustivos levantamentos de pássaros nas 5 mais importantes montanhas costeiras do norte da ilha, uma tarefa cujas dificuldades são impossíveis de conceber nos dias atuais, em que observadores de pássaros e seus auxiliares, ao menos, não correm o risco extremo de ser emboscado pelos nativos. Ernest conseguiu fazer amizade com os habitantes locais. Foi oficial, mas incorretamente dado como morto por eles. Resistiu a ataques de malária, dengue, disenteria e outras doenças tropicais, além de ter sobrevivido a uma descida forçada em uma cachoeira e a um quase afogamento em uma canoa virada. Chegou ao cume das 5 montanhas da ilha e reuniu grandes coleções de pássaros, com muitas novas espécies e subespécies. Entretanto, não conseguiu descobrir nenhum espécime das misteriosas aves do paraíso. Essa surpreendente descoberta negativa forneceu a Strassmann a pista decisiva para a solução do mistério. Todos os pássaros procurados eram híbridos de espécies conhecidas de aves do paraíso, por isso eram extremamente raros.
da Nova Guiné, Ernest prosseguiu para as Ilhas Salomão, no sudoeste do Pacífico, onde, como membro da expedição Whitney dos Mares do Sul, participou de levantamentos de pássaros em várias ilhas, incluindo a notória Malaita, ainda mais perigosa naquele tempo do que a Nova Guiné. Em 1930, um telegrama trazia um convite para que ele se transferisse para o Museu Americano de História Natural, em Nova York, para identificar as dezenas de milhares de espécimes de pássaros coletados pela expedição Whitney em diversas ilhas do Pacífico. Da mesma forma, como as explorações de coleções de cracas que Darwin realizou sem sair de casa foram tão importantes para o desenvolvimento de suas ideias quanto a visita às Ilhas Galápagos, as explorações de espécimes de pássaros em museus realizadas por Ernest Mayr foram tão importantes quanto seu trabalho de campo na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão para o desenvolvimento de suas ideias sobre variação geográfica e evolução. Em 1953, Ernest se mudou de Nova York e foi para o Museu de Zoologia Comparada da Universidade de Harvard, onde trabalhou até os 97 anos, escrevendo um novo livro a cada 1 ou 2 anos. Para os estudiosos da evolução e da história e da filosofia da biologia, as centenas de artigos e as dezenas de livros técnicos de Ernest vêm sendo, há muito tempo, os trabalhos de referência nesta área. Além de desenvolver novas ideias a partir de seu trabalho de campo no Pacífico e de seus estudos de espécimes de pássaros em museus, Ernest colaborou com muitos outros cientistas para estudar outras espécies, desde moscas e plantas floríferas até caracóis e pessoas. Uma dessas colaborações transformou a minha vida, assim como o encontro com Aaron Strassman mudou a vida de Ernest. Durante minha adolescência, meu pai, um médico interessado nos grupos sanguíneos humanos, colaborou com Ernest no primeiro estudo a provar que os mesmos evoluem de acordo com a seleção natural. Conheci Ernest em um jantar na casa de meus pais. Anos mais tarde, fui instruído por ele na identificação de pássaros das ilhas do Pacífico. Em 1964, dei início à primeira de 19 expedições ornitológicas à Nova Guiné e às Ilhas Salomão e, em 1971, comecei a colaborar com Ernest em um volumoso tratado sobre os pássaros das Ilhas Salomão e Bismarck, que só completamos em 2001, após 30 anos de trabalho. Minha carreira, como as de tantos outros cientistas de hoje, exemplifica o modo como Ernest Mayr moldou as vidas de cientistas do século XX, através de suas ideias, escritos, colaborações, exemplos, amizades calorosas e duradouras e de seu encorajamento. Entretanto, a evolução precisa ser compreendida não só pelos cientistas, mas pelo público em geral. Sem conhecer ao menos alguma coisa a respeito da evolução, não é possível compreender os seres vivos à nossa volta, as características únicas do ser humano, as doenças genéticas e suas possíveis curas e o cultivo de plantas geneticamente modificadas e seus possíveis riscos. Nenhum outro aspecto dos seres vivos é tão fascinante e cheio de enigmas quanto a evolução. Como explicar a notável adaptação de cada espécie a seu nicho ecológico? Ou a beleza das aves do paraíso, das borboletas e das flores? Como explicar o progresso gradual a partir das bactérias mais simples, os únicos seres vivos existentes há 3,5 bilhões de anos, até chegar aos dinossauros, as baleias, as orquídeas e as sequoias gigantes? Teólogos naturais vinham levantando essas questões havia centenas de anos, mas eram incapazes de encontrar qualquer outra resposta senão a mão de um Criador sábio e onipotente. Darwin, porém, propôs que o fascinante mundo dos seres vivos evoluíra de maneira gradual, por meio de processos naturais, a partir dos tipos mais simples de organismos, semelhantes a bactérias, e sustentou suas ideias apresentando uma sequência coerente para a evolução. Além disso, formulou uma teoria para explicar tal fenômeno, a teoria da seleção natural. Embora a ideia básica de que a evolução é responsável pela diversidade biológica tenha se tornado amplamente aceita quase que de imediato após 1859, aspectos mais específicos da evolução permaneceram controvertidos durante os 80 anos seguintes. Nesse período, houve constantes discussões acerca das causas das mudanças evolutivas, da origem das espécies e se a evolução era um processo gradual ou descontínuo. A assim chamada síntese evolucionista de 1937 a 1947,
trouxe amplo consenso, e a revolução da biologia molecular nos anos que se seguiram continuou a fortalecer o paradigma darwiniano e sua popularidade entre os biólogos. Embora diversas tentativas tenham sido feitas nesses anos para propor teorias alternativas, nenhuma foi bem-sucedida. Todas foram refutadas. Cada vez mais, percebeu-se que o paradigma darwiniano era importante não apenas para explicar a evolução biológica, mas de uma forma mais abrangente para compreender nosso mundo como um todo e o homem em particular. Isso levou a uma proliferação de publicações dedicadas a todos os aspectos da evolução. Hoje, cerca de uma dúzia de refutações convincentes das ideias dos criacionistas se concentram na apresentação de fartas provas da existência da evolução. Os especialistas agora podem consultar 3 textos soberbos de biologia evolutiva: os de Fukuyama, Hadley e Strickberger, que em mais de 600 páginas abordam todos os aspectos da evolução em seus menores detalhes. Esses livros constituem uma excelente apresentação dos fatos e teorias da biologia evolutiva. Contudo, a literatura sobre o assunto, embora de ótima qualidade, estava incompleta. Faltava uma obra a respeito da evolução que tivesse sido escrita não só para cientistas, mas para o público em geral, com ênfase especial nas explicações dos fenômenos e processos evolutivos. Esta é a área na qual o que é evolução, de Ernest Mayr, mais se destaca. Temos sorte que, após uma vida escrevendo para cientistas, Ernest tem afinal destinado sua experiência ímpar para o público leigo. Cada grande fenômeno evolutivo é tratado como um problema que requer uma explicação. Ernest, com frequência, faz uso da história de explicações prévias que falharam para trazer à tona a natureza da solução correta. Também é de grande ajuda a organização em 3 partes que Ernest faz do assunto. A. As evidências da evolução. B. A explicação para as mudanças evolutivas e a adaptação. E C. A origem e o significado da biodiversidade. Um capítulo separado sobre a história da humanidade apresenta com muita propriedade a evolução dos humanos e seus percursos, hominídeos, que surgiram, simplesmente, como mais um grupo de macacos. Esse capítulo inclui ideias novas, como uma sugestão para a causa do aumento repentino do tamanho do cérebro na evolução do Australopithecus para o Homo, e uma teoria para a origem dos comportamentos altruístas. Para que tipo de público o que é evolução é apropriado? É fácil responder. Para qualquer um que esteja interessado na evolução, em particular para alguém que de fato queira compreender as causas das mudanças evolutivas. Detalhes técnicos, como os relacionados às descobertas mais recentes da biologia molecular, são omitidos porque podem ser encontrados em textos detalhados sobre a evolução, assim como em qualquer livro moderno de biologia. O que é evolução é um texto ideal para um curso sobre evolução para não-biólogos. Paleontólogos e antropólogos acolherão este livro com agrado devido à sua ênfase em conceitos e explicações. A prosa lúcida de Ernest torna o tema da evolução acessível a qualquer leigo com um grau razoável de instrução. O darwinismo tornou-se tão fascinante nos tempos recentes que todo ano pelo menos um novo livro é publicado com a palavra Darwin no seu título. Consultas a O que é evolução serão de grande ajuda para os leitores de tais obras poderem avaliar as afirmações que as mesmas contêm. O pensamento darwinista, em particular o princípio de variação e seleção e eliminação, é hoje amplamente empregado nas ciências humanas e sociais. Aqueles que o utilizam encontrarão em O que é evolução um guia valioso. Posso resumir minha visão sobre o que é evolução dizendo que qualquer um que se interesse pela evolução deve ler este livro. Você não se arrependerá. Não existe um livro melhor sobre a evolução. Jamais haverá outro livro como este.